TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje terça-feira, 27 de abril de 2021. Amanhã, dia 28, quarta-feira, 10 dos 22 municípios do Acre estarão comemorando mais um ano de fundação, de criação, de emancipação político-administrativa. Todos lembram que foi um projeto levado a efeito pelo saudoso governador Edmundo Pinto de Almeida Neto. Eu digo saudoso governador porque ele morreu no cargo, então nós devemos nos referir ao saudoso governador e não ao ex-governador, ok? 10 novos municípios. A gente sabe que a formação do Acre surgiu com 7 municípios, depois mais 5, aí foi para 12, depois mais 10, 22. Rondônia, que é um estado bem mais jovem que o nosso, tem 52 municípios. Está na hora de criar os outros municípios. Só que tem gente contra, né? Até porque muitos desses novos municípios simplesmente não resolveram o problema da população. Só serviram mesmo como um cabide de emprego, lamentavelmente. Né? Bom, o programa de hoje começa falando em luta sindical. Eu vou entrevistar no primeiro bloco a presidente do Simproacre, Sindicato dos Professores do Acre. O nome é bem maior, mas não vou perder muito tempo, daqui a pouco eu te explico. A professora Alcilene Gurgel. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, afinal de contas, segundo a presidente do Sinteacre, os professores só voltam às salas de aula com todo mundo vacinado. Ou imuniza ou não começa. Vamos saber também a opinião da professora Alcilene Gurgel. E ontem à tarde, houve uma audiência entre ela, os demais membros da diretoria, o prefeito Tião Bocalon, do PP, a vice-prefeita Marfisa Galvão, que também é secretária de Ação Social, presidente da Fundação Municipal de Cultura. Vamos ver então como é que foi então essa reunião, se foram tratados assuntos importantes, aliás, que tratados foram. Agora vamos ver então o desdobramento de tudo isso, ok? No segundo bloco eu recebo pela primeira vez aqui no programa, eu já entrevistei ele lá, mas no Ramal Granada. Aracilde Caetano, secretário municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico. O prefeito anunciou aqui um investimento de mais de 25 milhões, ele confirma agora, nos ramais. O objetivo é recuperar os 2.200 quilômetros de ramais aqui do nosso município. É importante fazer isso, esses investimentos, porque você vai melhorar a produção no campo, melhorar a qualidade, baixar os preços e todos saem ganhando, porque quem mora na zona urbana vai se alimentar melhor e pagar menos, ok? Todo mundo sai ganhando nessa cadeia. No último bloco, é hora da gente conversar com alguém que canta, que compõe, como o Alexandre Fonseca. Então teremos musical no final do programa, cumprimentando aqui o doutor Narciso Mendes, nosso diretor-geral, sócio-proprietário, chegando aqui no estúdio. Seja bem-vindo, doutor. Tá? Muito bem, com o apoio do Ara Super, do Aramix e também da Energisa, eu tenho o prazer de conversar com a professora Alcilene Gurgel, presidente do Simproacre. Seja bem-vinda, presidente. Muito bom dia. Obrigada, Muniz. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, como uma forma da gente estar dialogando, com a categoria da educação e, em especial, com os professores. Presidente, houve já 3 mudanças e eu confesso que ainda não aprendi o outro significado da sigla. Sindicato dos Professores. Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre. Isso encampa a rede estadual e as redes municipais do nosso estado. Tudo começou lá com a APL, né? Começou com a APL, que era uma associação, Mas aí, como associação, nós não podíamos estar na mesa de negociação, nós transformamos essa associação em sindicato, que no primeiro momento foi chamado de Simplac. Muito bem. Presidente, afinal, ontem à tarde houve uma reunião, uma audiência, entre a senhora, os demais membros da diretoria, o prefeito Tião Bocalon e a vice-prefeita Marfisa Galvão. O que a gente pode extrair de positivo desse encontro? Então, nós agradecemos, que fomos recebidos pelo próprio prefeito, que normalmente, nesses primeiros contatos, sempre nós somos recebidos pelos secretários, ou da pasta, ou outros secretários.
e o prefeito iniciou, né, uma conversação já com alguns sindicatos, e ontem foi o dia do Simproacre, né? Então, a gente achou proveitoso, né, esse momento já nesse primeiro diálogo. Já tínhamos protocolado ofícios, né, com a pauta de reivindicação dos professores, que, diga-se de passagem, é uma pauta com pontos já antigos, né? Alguns pontos são antigos, já de uns 3 anos para cá, que não fomos atendidos, e alguns pontos novos que colocamos para o prefeito. Vamos lá, então. O que a gente pode destacar como os pontos antigos, ou os mais antigos? Então, a isonomia salarial, né? Esse já tem assim uns... Em relação aos do Estado? Nós queremos a isonomia do salário dos professores da Prefeitura de Rio Branco com os professores do Estado. Por que isso? Porque nós desenvolvemos o mesmo trabalho, né? Queremos ser reconhecidos como uma categoria de professores, desenvolvemos o mesmo trabalho, a clientela é uma clientela, são alunos, né, que você tem no Estado e na Prefeitura, então não justifica essa diferenciação de salários do Estado para a Prefeitura, considerando que a carga horária é a mesma carga horária, a clientela é a mesma, o horário de trabalho é o mesmo, então nós queremos, né, essa isonomia de salários entre Estado e Prefeitura. Presidente, não faz muito tempo, acho mais ou menos uns 20 anos, nós tínhamos papéis inversos. Eu lembro que eu tinha muitos amigos, professores da rede pública, municipal, e eles ganhavam mais, trabalhavam menos do que os do Estado. Certo. Agora... Mudou. Mudou. Eu sou exemplo disso, né? Eu sou professora do município de Rio Branco já há 35 anos. Então a senhora pegou esse tempo. Não, claro, e do Estado, né? Sim. E daí eu tive antes da Prefeitura, eu tinha 2 contratos no Estado, né? Trabalhava de manhã e de tarde no CADV, que antigamente era o Centro de Deficiente Visual, e à noite dava aula no Diogo Feijó pela Prefeitura. E aí eu tive que optar. Eu optei para sair do Estado, num contrato, ficar na Prefeitura, porque eu ganhava bem mais na Prefeitura que no Estado, né? E hoje teve uma inversão totalmente. Hoje o salário da Prefeitura de Rio Branco está totalmente defasado. E olha que o salário do Estado também não é bom, mas o da Prefeitura ainda é pior, consegue ser pior. E aí a gente tem essa demanda da questão da isonomia, temos uma outra demanda da questão da licença-prêmio, né? Que na época do prefeito Marcos Alexandre, ele fez uma lei aonde a prefeitura, e aí não só para a educação, mas para todos os servidores do município, né? Que as pessoas que não tirassem licença-prêmio no decorrer da sua vida laboral, ao aposentar, você receberia aqueles meses de licença-prêmio em pecúnia, né? Em dinheiro. E isso foi feita uma lei, aprovada em Câmara, tudo, e depois derrubaram isso. O fato é que alguns professores, alguns funcionários do município, né, na época, que isso foi em 2015, ainda conseguiram receber essa licença-prêmio em pecúnia. E depois cortaram, né, mas só que como já virou uma jurisprudência, né, eu estava ontem falando para o prefeito que ele está criando um passivo para a prefeitura, né? É muito melhor formalizar uma negociação em relação a isso, né? Conversar com os sindicatos, ver uma forma de um parcelamento, né? Que inclusive isso tinha sido feito, ver uma forma de parcelamento e começar a pagar isso, porque se não paga por bem, tudo bem que a justiça demora, mas já tem causas na Mas cedo ou mais tarde vai ter que pagar. Mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar, né? Tá. Então, politicamente, é muito mais vantajoso chamar a categoria e fazer uma negociação do que ter que pagar de outra forma, que aí a gente vai lá e diz, ó, pagou porque o juiz mandou. Viu? Esperamos que os gestores não façam como aquele mal pagador disse, olha, as contas antigas eu deixei para lá, as novas eu vou deixar envelhecer. Mas não pode esquecer que quem pega o bônus Claro, pega o bônus, claro. né? E o que a gente pode destacar de o que vocês chamam de novos Então, novos, pontos, nós colocamos para o prefeito também a questão de alguns professores provisórios, né, que hoje na prefeitura, graças a Deus, não tem mais, foi uma coisa boa, né, que a gestão passada fez, foi fazer concurso para efetivo para professores, né, e hoje nós estamos com um quadro praticamente zerado de professores provisórios. Isso é bom porque ajuda o RB-Prev, né, porque quando você contrata provisoriamente, aquele funcionário contribui
para o regime geral de previdência, INSS, né? E não contribui para o regime próprio de Aliás, previdência. presidente, abrindo parênteses aqui, eu acho que estava na hora das prefeituras e dos governos estaduais alertar para esse ponto. Os cargos comissionados, ou seja, o Estado paga, os municípios pagam e eles recolhem para para... o regime geral. Aí fica difícil. Né? Você Quanto é que eles hoje, não estão perdendo com isso? Muito. Você vê hoje a questão do Acre Previdência aqui no Estado, né? Que está totalmente... quebrado. Eu acho que num espaço bem curto de tempo não vai ter mais condições de aposentar ninguém, né? Porque está totalmente quebrado. Não, aposentar, aliás, eles continuam na folha ativa agora. Porque 50 milhões mensalmente... É mais agora, quase 60 milhões. Tem que injetar, né? Mas isso é uma bola de neve que vai chegar um momento, que né? Não dá mais porque quem está nativa paga o inativo, né? E agora está aposentando muita gente, e aí como é que fica? E sem contratação novas, né? Então isso realmente é preocupante, né? Tanto no caso do Estado como da Prefeitura. E os gestores precisam voltar seus olhos para uma política onde fortaleça essas previdências, né? Que é a segurança nossa quando a gente for aposentar. Sim. Em relação à questão das vacinas, presidente. Sim, as questões, nós já centramos, né, fogo em relação a essa questão de não iniciarmos o ano letivo de forma presencial, né, que ele continue remoto, enquanto não houver essa vacinação em massa, né, porque a gente sabe do perigo, né, por exemplo, na prefeitura, então, que são ensino fundamental, né, as crianças, normalmente Sim. elas estão ali perto da professora, ou São tia para lá e vetores. tia para cá, e podem ser vetores, né. Então, a gente já conversou com o governo e ontem tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito também sobre isso. Qual né? foi a reação dos dois, tanto do governador ele quanto falou do que prefeito? o comitê, né, que tem um comitê aí com vários atores, né, que o próprio comitê também se posiciona contrário ao início do ano letivo. Ainda bem. Questões, ainda bem, porque os cientistas lá de São Paulo, do Rio, chegaram à conclusão de que o cara vendendo banana numa esquina e o outro pipoca na outra, podem comprometer o plano do pessoal da Covid. né? Agora, as aulas podem começar naturalmente, sem nenhum problema. Milhares e milhares de alunos e professores. Um absurdo, né? Dá para Já entender teve isso. até votação, né, lá Já. na Câmara Federal, né? Lamentável. Que estão, a educação é essencial, infelizmente é essencial só no papel e para colocar a vida dos trabalhadores em risco. Porque nunca foi essencial quando se fala de valorização profissional, nunca foi, né, educação, é só no papel eu admiro campanhas. Eu admiro muito o ministro Onyx Lorenzoni, mas aí ele deu uma razão dizendo que os professores não querem trabalhar. Aí pegou pesado. Coloca um professor, né, com a demanda que tem, normalmente com 40 alunos, é o único profissional do Brasil, aqui do mundo, não sei, que atestado médico não vale. Não vale. Você adoece, dá um atestado médico, mas tem que pagar as aulas. Não tem Faz jeito. greve, tem que repor. Tem que repor, né? É o único profissional que não pode é um bom nem negócio adoecer. fazer greve na educação, não é um bom negócio. Mas aí quando a gente faz, no caso, quando é numa extrema necessidade, né? Porque quando se acirra os ânimos, quando se corta a negociação, é a arma que nós temos, né? Mas a gente faz com consciência, né, de que vamos ter que repor aulas, os professores são responsáveis por uma carga horária, né, que tem que cumprir, e a gente sabe disso, né, dessa responsabilidade. Você é um pouquinho mais incisivo, porque eu gosto das coisas nos seus mínimos detalhes. Vamos lá. Houve uma diferença entre a reação do governo e da prefeitura em relação a essa condicional que vocês, digamos assim, impuseram, né? Ou tem vacina ou não tem aula presencial? Na verdade, até hoje não. Ele já teve uma conversa até de iniciar no Estado o ano letivo agora em maio, mas isso outrora, né? Agora eles já mudaram de ideia em relação a isso, porque eles estão vendo que a pandemia, na verdade, tem crescido, né, alarmantemente, e eles se conscientizaram, e como esse comitê, que é formado pelo Ministério Público, o pessoal da saúde e tal, então já está acontecendo essa consciência, tanto por parte do Estado como da Prefeitura, de não iniciar enquanto isso não houver essa vacinação, mudança de faixas e tudo mais. Agora, tem sempre aquelas ideias divergentes. É algo Sim. mais do que natural. Uns afirmam o seguinte, bom, se os professores estão morrendo, mesmo sem as aulas presenciais, então não era um motivo
não era motivo de tanta preocupação. E aí, como é que Bom, fica? mas aí é aquela coisa, né? Já tem vários professores, É motivo para infelizmente, preocupar ainda mais, né? Claro, é motivo de preocupar muito mais. Se eles não indo para o campo de trabalho, Tão morrendo. imagina se chegar aí, como que vai ficar isso, né? Sendo ainda mais expostos, né? É claro que eu acho que é uma questão mais preocupante ainda, né? Presidente, eu quero agradecê-la pela entrevista, parabenizá-la pela coragem, pela audácia de defender os interesses dos trabalhadores. Eu acho que é fundamental no sindicalismo você ter posições firmes, sempre com respeito às outras partes, como a senhora sempre fez. Certo. Querendo acrescentar algo, fique à vontade. É só isso mesmo, né? Agradecer a oportunidade e dizer que, infelizmente, o prefeito diz que esse ano não vai acontecer negociação, porque tem outras prioridades e que... Então, reajuste esse ano, nem pensar. Não, nem pensar, né? Porque a gente acredita, né? Como a gente já tem uma experiência no movimento sindical, que nada impedia ou impede de nós abrirmos um diálogo, uma negociação ainda esse ano, para efetivamente, se tiver alguma coisa, a partir do ano que vem, mas as conversas poderiam estar acontecendo, né? Mas ele colocou que lá para o final do ano é que vai nomear uma comissão de negociação e que a partir do ano que vem que se comece esse diálogo, essa conversa com todos os sindicatos. Rapidinho, e a questão do aumento do Fundeb não ajuda nisso? Pois é, então a gente tem um aumento do Fundeb, né? E a gente sabe que a Prefeitura de Rio Branco, apesar de muitas coisas, deficiência de funcionários em algumas secretarias, como foi colocado pelo prefeito, mas é uma das prefeituras ou a prefeitura do estado mais enxuta em relação à lei de responsabilidade fiscal. Em momento nenhum, nós estamos com 45%, 46%, não acendeu a luz vermelha, que eles chamam, né? E aí a gente sabe que tem essa margem, né? E quando eles colocam também a lei de responsabilidade fiscal e a lei do Bolsonaro, a 273, aí, que impede reajuste até o final desse ano, a gente tem outros mecanismos que o prefeito ou o governo poderia usar para estar beneficiando essa categoria, né? Mas, infelizmente, falta também essa boa vontade, né? Não é só uma questão de dinheiro, né? Porque nós temos verba própria, nós temos verba carimbada, a educação. Então, a gente acha que passa muito também por uma questão de ver a educação realmente como uma prioridade, porque é brincadeira. Você hoje, com 30 anos de trabalho, um professor aposenta com menos de R$4.000. Enquanto hoje, no estado do Acre, um agente de segurança com nível médio está entrando com R$4.000 como piso salarial. E nós, ao aposentar, e ainda não conseguimos esse salário. Então, é uma vergonha, né? Precisa de um pouquinho mais de reconhecimento. Com certeza. Muito obrigado, presidente. Sucesso, tá bom? Obrigada. Depois do intervalo, eu volto para conversar com Eracides Caetano, secretário municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico. Agora são 11h32. Até já.